Ora então, uma boa tarde a todos. Mais uma vez aqui estamos para dar aqui seguimento ao nosso curso de marinheiro, curso de preparação para a carta de marinheiro. Boa noite a todos. Sim, senhora. Como o Ricardo mencionou, hoje vamos começar por falar de balizagem. Depois o Ricardo continuará com outra matéria completamente com algumas diferenças. Balizagem. Portanto, a balizagem aqui não tem nada a ver nem com as balizas que vocês já ouviram falar há 8 dias, que eram aquelas componentes do casco do barco, portanto, que faziam parte da ossada da embarcação. E também não tem nada a ver com futebol. Não obstante, o futebol está para aí a começar, sem espectadores, mas não tem nada a ver com o futebol. Esta balizagem tem a ver com equipamentos, que no fundo são equipamentos de segurança, que vocês, quando se aproximam da entrada de um porto, de uma marina, de um canal, são capazes de ver, normalmente a flutuar, como esta vermelha que aparece aqui, aqui é perto deste farol. Estão aqui outras duas mais à direita, portanto, porventura estarão em manutenção. Portanto, isto são balizas, no fundo são equipamentos que as autoridades portuárias ou marítimas colocam em canais, portos, vias de navegação, para aumentar a segurança das mesmas. Portanto, tudo isto tem a ver com a segurança da navegação. Nós, quando andamos aí pelas estradas, geralmente temos uns risquinhos que balizam, portanto, a nossa pista, quer em estradas secundárias, quer em autoestradas. Portanto, nós na náutica, portanto, nós no mar não temos lá, e nos canais não temos cá risquinhos nenhuns, portanto temos que, de alguma forma, temos que nos orientar. Ora bem, portanto, as balizas são equipamento auxiliar de navegação, podem ter a forma de fuso ou antena. Reparem, estão aqui 4 balizas. Esta que eu estou aqui a sublinhar com o cursor tem a forma de fuso, como esta aqui também tem forma de fuso. Portanto, é assim um bocadinho mais larga na base. Depois, estas aqui, mais guias, diz que têm a forma de antena. Portanto, parecem quase uma vara. Portanto, depois tem cá em cima uma peça que normalmente se chama o alvo da baliza, que pode ter depois várias configurações, como os meus amigos irão perceber mais adiante. Portanto, estes são os fusos, aquelas são as antenas, como eu tinha referido. E aqui, cá em cima, o alvo da baliza. Ora bem, continuando. Existem 5 tipos de balizas, portanto, a balizagem é composta por 5 tipos de marcas diferentes, e eu vou falar depois per si de cada uma delas. As primeiras são as marcas cardeais, e são marcas cardeais porque têm a ver com os pontos cardeais. Portanto, os meus amigos sabem que existem 4 pontos cardeais, norte, sul, este, oeste, portanto, e elas vão coincidir com esses pontos cardeais, já iremos lá. Depois temos as marcas laterais, que normalmente sinalizam um canal, marcas de perigo isolado, portanto, para isso mesmo, para identificar um perigo. Águas limpas, aqui significa que são águas profundas, águas navegáveis, não tem nada a ver com a ausência ou não ausência de poluição. E depois marcas especiais, que são uma espécie de marcas que servem para tudo, portanto, um faz tudo aqui dentro da balizagem. Ora bem, vamos começar aqui por falar de marcas cardeais, e para falarmos de marcas cardeais é bom que nós tenhamos presentes a Rosa dos Ventos. Vamos falar apenas dos pontos cardeais, não vamos falar dos pontos colaterais, nem laterais, nem nada disso. Portanto, vamos falar apenas dos pontos cardeais. Então temos aqui o norte, temos aqui o sul, temos aqui o este, okay? E temos aqui o oeste. Toda a gente tem ideia de onde é que o Sol nasce a este e põe-se a oeste. Portanto, isto é uma excelente referência. Nós sabermos de que lado é que se nasce o Sol e de que lado é que se põe o Sol, porque a partir daí identificamos perfeitamente onde é que está o norte e onde é que está o sul, mesmo que não haja a ajuda de uma agulha, portanto, de uma bússola. Aqui na náutica não chamamos bússolas, chamamos agulhas magnéticas. Mas pronto, isso é uma outra esquisitice aqui da náutica. Ora bem, tendo esta localização, esta identificação feita, vamos então pôr ali a nossa rosa dos ventos ali mais para a direita, e vamos falar de uma marca cardeal. As marcas cardeais são sempre pretas e amarelas.
e eu peço que os meus amigos se abstenham da cor preto e amarelo, se é preto em cima, amarelo em baixo, porque de facto eu agora só vou querer que olhem para os alvos. O alvo, portanto, aquela parte cimeira da baliza. O alvo aqui nas marcas cardeais é sempre composto por 2 cones. Okay? Sempre composto por 2 cones. Podem ter posições diferentes. Esta que está aqui representada é a marca cardeal norte. Portanto, reparem que tem os cones com o vértice a apontar para cima. Portanto, marca cardeal norte. Ora bem, mas isto na prática, o que é que isto quer exatamente dizer? Ora bem, isto quer dizer que a norte desta baliza, portanto, imagina que esta baliza está aqui nesta posição, a norte, portanto, este setor aqui norte, existem águas navegáveis, águas limpas. Portanto, eu se tenho que navegar aqui imaginem, da direita para a esquerda, aqui no ecrã, ou da esquerda para a direita, eu terei sempre que passar a norte da baliza. Imagino que estou aqui nesta embarcaçãozinha, a motor, portanto, eu venho aqui da vossa esquerda para a direita, ok? Ou da direita para a esquerda, eu tenho que navegar sempre a norte da baliza. Navegar a sul não é opção. Portanto, esta marca está-me a dizer que existem águas limpas a norte, águas perigosas a sul. Portanto, a baliza tem sempre 2 indicações: por onde eu devo navegar e aonde eu devo evitar navegar. Ok? Portanto, este é o conceito de marca cardeal. Vamos ver aqui outro exemplo. Por exemplo, esta aqui é uma marca cardeal oeste. Okay? Marca cardeal oeste. Reparem que os cones, portanto, o alvo agora continua a ser formado por 2 cones, só que já não estão na mesma posição. Enquanto na anterior eles estavam a apontar os dois, o vértice para cima, agora aqui na marca cardeal oeste, temos os 2 cones, portanto, a apontar um para o outro. Portanto, são unidas, dizemos normalmente na gíria, que são unidas pelo vértice. Portanto, 2 cones unidos pelo vértice. Reparem que a marca, continua a ver aqui a cor preta e amarela, mas como vos disse, não se concentrem agora na cor da marca. Depois mais facilmente chegam lá. Então o que é que esta marca quer dizer? Então, tal como a anterior era norte, portanto, águas limpas a norte, agora esta é oeste, águas limpas a oeste. Eu se quero navegar, imaginem aqui de sul para norte, do norte para sul, portanto eu terei que sempre que passar ao oeste desta marca. Portanto, tenho que evitar sempre passar a leste. Ok? Portanto, meus caros, eu penso que desta forma ficou claro o conceito de marca cardeal. Portanto, vocês não vão ver muitas marcas cardeais na costa portuguesa, mas se forem aqui, aliás, à zona do Alfeite, portanto, perto de Cacilhas, veem uma, se forem a Cascais, veem mais algumas, no Algarve também existem mais algumas. Portanto, não existem, há países em que elas são mais frequentes, em Portugal não são muito frequentes, mas têm que conhecer a simbologia e o significado e o que devem e o que não devem fazer. Ora bem, então agora já somos capazes de olhar para as marcas cardeais, não é? E podemos dizer que as marcas cardeais indicam-nos sempre um ponto cardeal, já vamos ver de que forma é que o fazem, não é? Portanto, indicam sempre um ponto cardeal onde nós podemos navegar. Ok? Por oposição, se eu posso navegar a norte é porque não posso navegar a sul. Se eu puder navegar a sul, não posso navegar a norte. Portanto, por oposição, indicam-nos também sempre uma zona, portanto, um ponto cardeal, onde eu não devo navegar. Então, vamos agora olhar aqui para o conjunto das marcas cardeais. Já temos aqui a nossa conhecida marca cardeal norte, 2 cones com o vértice a apontar para cima, águas limpas a norte, águas perigosas a sul. Okay. Depois temos aqui, vamos passar para a marca cardeal sul. Reparem, o alvo está exatamente ao contrário da marca cardeal norte. Enquanto aqui tínhamos o vértice a apontar para cima, agora temos o vértice a apontar para baixo. Águas limpas a sul, águas perigosas a norte. Aqui temos a marca cardeal este. Portanto, são 2 cones, continuam a ser 2 cones, mas desta feita estão unidos pela base. Ok? Unidos pela base. Águas limpas a este. Okay? Águas perigosas a oeste. Portanto, posições relativas sempre. Depois temos, por fim, também aquela já nossa conhecida, já a vimos antes, marca cardeal oeste.
águas limpas a oeste, águas perigosas a este. Okay. Portanto, eu há bocado disse que preferi que olhassem bem para os alvos das balizas, portanto, para esta parte cimeira, porque desta forma vocês conseguem identificar muito facilmente as marcas. É verdade que elas são pretas e amarelas, amarelas e pretas, e há mesmo aqui o caso da marca cardeal oeste ou este, portanto, é que existe aqui um salteado de cores, mas vocês pelos alvos identificam em primeiro lugar e muito facilmente as marcas. Daqui a nada vamos ver um diagrama com a aplicação prática disto e então também vão conseguir com certeza entender mais facilmente se houver ainda dúvidas sobre as marcas cardeais. Ora bem, a seguir temos aqui marcas laterais. Vamos imaginar que isto era uma parte aqui da nossa costa e então tínhamos aqui um canal de acesso, podia ser um porto, podia ser um rio, por exemplo, que desaguasse por aqui, que fizesse ali uma reentrância que nos permitisse navegar. Os meus amigos, a partir de sempre, portanto, imaginem sempre, a partir de fora para dentro, portanto, vocês estão no oceano e querem entrar no canal, ok? Portanto, sempre cumprindo esta seta, vocês, em estibordo, estão recordados que estibordo fica do vosso lado direito, ok? Fica do lado direito da embarcação quando nós olhamos para a proa, ok? Nós vamos ver marcas que são sempre verdes, reparem, são sempre verdes. O alvo é sempre formado por um cone, ok? Portanto, e podemos ver várias, não é? Tantas quanto as autoridades acharem que são necessárias. Portanto, reparem, são sempre verdes e o alvo é sempre formado por um cone. Ainda tem outra característica, é que elas também estão numeradas. Portanto, depois nas cartas náuticas, elas aparecem numeradas. Como é que é feita a numeração? Não é aleatória. A numeração começa sempre também de fora para dentro, portanto, e a primeira irá obter o primeiro algarismo. 1. É que estas marcas verdes e cônicas só têm numeração ímpar. Então, se esta é 1, a próxima há de ser a 3, depois a 5, e depois a 7, a 9, a 11, se houver. Ok? Ora, isto tudo passa-se a estibordo. A bombordo. Então, se as de estibordo eram verdes, a bombordo é vermelho, são vermelhas. O alvo é cilíndrico, não chamei isto um quadrado, ok? É um cilindro, representa um cilindro, portanto, em qualquer posição que a gente veja, vê sempre um cilindro, são sempre vermelhas, ok? E se as de estibordo eram ímpares, então estas, por exclusão de partes, vão ser pares. E então temos aqui, neste caso, a 2, a 4, a 6, podíamos ter a 8, a 10, a 12, por aí fora. Ok? Chamamos estas marcas laterais. Ok? Porque elas, de facto, indicam-nos os lados de um canal. Eu, se vou percorrer aquele canal, eu vou fazer exatamente como na estrada. Okay? Na estrada vocês diriam que iam pela direita. Aqui não vamos dizer que vamos pela direita ou pela esquerda, porque isso não existe. Esse conceito de direita e esquerda não existe. O que existe é vamos por bombordo ou vamos por estibordo. Ora bem, aqui vamos dizer que vamos sempre junto ao bordo que nos fica por estibordo. Portanto, e é isso que se passa. Então agora imaginem que eu perguntava, ok, eu estou a entrar num porto, num canal, de que cor são as marcas que eu vejo a bombordo? Ora bem, a bombordo, meus amigos agora facilmente me dizem que são marcas vermelhas. Okay. Podia perguntar qual era a numeração, qual era também a forma do alvo, e diriam que eram pares, que o alvo era cilíndrico. Ok, então e agora, se vos puser uma questão de forma ligeiramente diferente. Eu estou a sair de um porto, ok, de que cor são as marcas que eu vejo a bombordo? Consigo ter alguma resposta? Ora bem, eu quando estou a sair, as marcas que eu tenho a bombordo são verdes. Ok. Não vai lá ninguém mudar a balizagem de uma margem para a outra. Okay? Há que ter isto em conta. Isto não é complicado. Tem sempre que se lembrar que a posição relativa é sempre no sentido da entrada. Ok? Sempre no sentido da entrada. Mas a DGRM gosta muito de pôr a pergunta pela negativa.
e pela negativa é pô-lo ao contrário. Ok, você não está a entrar, mas você está a sair do porto. De que cor são as marcas que vê a bombordo ou que vê este tipo? Está bem? Portanto, não é complicado entendermos isto. Portanto, estamos a falar de marcas laterais, são estas, podem ter vários formatos, fuso, antena, etc. Portanto, as de estibordo são sempre verdes, a numeração é sempre ímpar, e se tiverem luz, portanto, a luz também não é uma coisa que vos afete, vocês estão a fazer um curso de marinheiro, mas a luz é sempre verde. Naturalmente que as de bom bordo são vermelhas, portanto a luz também há de ser vermelha, é um signo de vermelho, são pares, portanto, também podem ser forma de fuso ou antena. Vamos aqui imaginar, não é imaginar, portanto este é um troço daqui de uma carta náutica que refere exatamente à entrada aqui do Porto de Lisboa. Eu vou passar aqui o cursor, aqui vocês estão a ver aqui Cascais, a Marina de Cascais. Aqui estão a ver o farol do Bugio, quem passa ali pela Marginal vê facilmente o farol do Bugio. Okay? E depois existem aqui várias identificações, várias coisas que nas cartas nos dizem muito. Aqui, por exemplo, temos um farol, aqui temos outro. Todas estas lágrimas, parecem aqui umas lágrimas, representam um farol ou representam uma luz. Aqui está uma marca, reparem que mesmo vendo-se mal o formato, diz aqui número 2. Ora, se diz número 2, facilmente podem identificar se é de bom bordo, se é de estibordo. Portanto, sabendo vocês à partida que tudo aquilo que é de bom bordo é numeração par. Ora, se é número 2, só pode ser uma marca de bom bordo. Ora, existe aqui uma marca de bom bordo, que é a boia 2, e depois existe aqui uma marca, reparem, vê-se mal que tem aqui o círculo a tapar, mas diz número 1. Depois já vem melhor aqui número 3. E depois vem aqui também bem número 5. Depois vem número 7. Portanto, concluindo também facilmente que temos aqui o quê? Marcas de estibordo, a 1, a 3, a 5 e a 7. A bom bordo, de facto, só temos esta. Portanto, isto é só para te mostrar que não há necessidade de haver aqui um paralelismo. Portanto, elas estão colocadas quando fazem falta e da forma que assegurarem melhor a navegação. Porque, de facto, qualquer navio que venha, por exemplo, de norte, para entrar no Porto de Lisboa, qualquer navio comercial, obviamente, a náutica de recreio geralmente está dispensada disto, mas qualquer navio que venha de norte vem fazer exatamente esta linha azul. Ela vem contornar aqui a marca número 2, okay, e vai pôr a sua proa alinhada com esta linha que vocês veem por aqui. Esta linha aqui é-nos dada pela composição de 3 faróis que temos aqui. Chama-se isto um enfiamento, mas isso vamos deixar para outras tarefas. Se viermos, por exemplo, do sul, é a mesma coisa, portanto, vimos do sul para entrar no Porto de Lisboa, portanto, aproximamos aqui da marca 2, é obrigatório, e mais uma vez pomos a proa alinhada com esta linha, ok? Portanto, e aqui temos as tais marcas de estibordo, que são excelentes auxiliares para quem demanda, para quem procura entrar no Porto de Lisboa. Okay. Ora bem, isto são as marcas laterais. Estas marcas laterais, meus caros, são verdes e vermelhas e têm aquelas configurações, portanto, as verdes são cônicas e são ímpares, as vermelhas são cilíndricas e são pares, mas, na verdade, só aqui nesta região do globo que está marcada a amarelo. E a marcada a amarelo está toda a Europa, está a África e está a maior parte da Ásia. Depois só não está aqui o Japão, as Filipinas e a Coreia do Sul. Depois existe uma outra região, que é a chamada região B, que é composta por esses países da Ásia que não fazem parte da região amarela, que são as Américas. Okay. Ora bem, o que é que há aqui a região A e a região B? Bem, é que nas marcas laterais, se os meus amigos amanhã forem alugar um barco para o Brasil ou para o Caribe, as cores das marcas laterais estão trocadas. Ok? Estão trocadas. A forma é igual, a numeração é igual, mas as cores estão trocadas. Eu estou a falar nisto só por um motivo, um único motivo. Ninguém vos vai fazer perguntas sobre isto. Mas se aparecer uma pergunta sobre marcas laterais no vosso exame, vai dizer qualquer coisa do género. Você vai entrar num porto, ou você vai a sair de um porto, e depois está entre parênteses, região A.
Ora bem, isto é só para saberem porque é que lá está escrito região A. Ninguém vos vai pôr questões sobre a região B. De acordo? Ok, eu penso que estão todos de acordo, escusam de ir estudar a região B, mas se forem navegar para essas zonas, tenham cautela, porque às vezes acontecem dissabores. Já vimos as marcas cardeais e marcas laterais. Vamos ver então agora a marca de perigo isolado. Portanto, são marcas que indicam perigos isolados em águas que aparentemente seriam águas profundas, sem qualquer dificuldade. Estas marcas também podem ter forma de fusão antena, mas reparem no alvo. O alvo é formado por duas esferas negras. Okay? Não me chamem isto bolinhas, nem pintinhas, nem outros adjetivos do género. São duas esferas negras. A baliza é preta e vermelha, composta por linhas ou listas horizontais. Ok? Listas horizontais. Tem aqui o exemplo de uma, por exemplo. Nem sequer é aqui em Portugal, mas está aqui o exemplo de uma. E depois temos, portanto, a luz, quando tem luz é branca, etc., mas isso não é uma coisa que os afeta. E depois temos, ao contrário de perigo isolado, temos a marca de águas limpas, que podem também ter vários formatos. Podem ter cá este alvo feito por uma esfera vermelha. Por exemplo, se for esta aqui, ela própria é uma esfera. Okay? Tem listas brancas e vermelhas, mas desta forma, listas verticais. Enquanto nas perigo isolado eram listas horizontais, e eram pretas e vermelhas, aqui temos brancas e vermelhas, listas verticais. Okay? Significa que naveguem à vontade, desde que não batam na baliza, já agora. Portanto, estão perfeitamente à vontade. Mais uma marca que é mais um tipo de marca que em Portugal não é muito frequente, mas se vocês forem navegar para a Espanha ou para qualquer outro país aqui da Europa, são capazes de encontrar à entrada dos portos, à entrada das marinas, uma marca como esta. Okay? Que é o caso desta, que é uma fotografia tirada numa marina espanhola, muito próximo da nossa fronteira sul. Portanto, marcas de perigos, de águas limpas, desculpem. Portanto, já vimos o perigo isolado, vimos águas limpas. Só nos falta um tipo de marcas, são marcas especiais. Okay? Marcas especiais são sempre amarelas, okay? E é uma espécie de marca que serve para tudo o resto, serve para aquilo que não foi previsto antes. Okay? São muito utilizadas para sinalizar a presença de coletores submarinos, portanto, coletores, portanto, tubagem, que serve para descarregar águas pluviais, águas de hectares, etc. Para cabos submarinos, okay? Portanto, cabos de comunicações, portanto, que vão de uns continentes para os outros. Para delimitação de zonas, por exemplo, quando a Marinha de Guerra faz exercícios militares, portanto, pode marcar essa zona de exercícios militares com marcas amarelas. Portanto, e quando vocês avistarem marcas amarelas, interroguem-se sempre o que é que esta marca está cá a fazer, porque há de haver uma razão para isso. Podem aí ver os avisos aos navegantes na internet, portanto, e estará lá, ou então elas já fazem parte das cartas, portanto, quando são coletores submarinos ou cabos submarinos. E depois ainda podem servir para identificar boias odas. Boias odas. Odas é o diminutivo de boia ondógrafo, como aparece aqui entre parênteses. O que é uma boia ondógrafo? É uma boia que serve para fazer o registro das condições físicas da onda. Esta imagem que vocês veem aqui à direita é exatamente uma boia odas. Portanto, tem vários equipamentos que permite identificar a altura da onda, o perfil da onda, a frequência da onda, portanto, a direção, a temperatura da água. Portanto, no fundo, tem informação que é relevante para quem vai navegar. Estas marcas são sempre amarelas, a luz é sempre amarela, podem ter o X cá em cima, podem não ter, porque reparem, é desta fotografia, por exemplo, não tem. Okay? Ora, então, recapitulando, então 5 tipos de marcas, começando pelas cardeais, laterais, perigo isolado, águas limpas e marcas especiais. Bem, vamos ver uma aplicação prática desta coisa. Temos aqui um rascunho, um draft, portanto, o que quiserem chamar, de uma entrada de um porto, com várias balizas. Temos aqui duas embarcações. Temos aqui esta embarcação azul e depois temos esta embarcação vermelha. Vamos reparar na embarcação azul, na forma como ela se desloca. Portanto, ela começa a navegar, até tem aqui um ponto de hesitação, mas está a navegar entre duas marcas, portanto, laterais. Passa a sul de uma marca cardeal sul, passou aqui para uma marca de águas limpas
e depois entrou aqui para um canal, ok? Entrou aqui para um canal, portanto, e fez o término da sua viagem por ali. Reparem que ela encontrou aqui marcas laterais, ok? Encontrou aqui marcas cardeais este, portanto, passou a este, não passou a oeste, ok? E aqui até se calhar avistou uma marca amarela, uma marca especial. Aqui também passou a sul, de uma marca cardeal sul, ok? Não passa a norte, ok? E depois enfiou-se aqui por este canal. Ora bem, os meus amigos porventura vão me dizer assim, epá, está ali mais duas marcas de que ele não falou antes. É verdade. Está aqui esta marca, que eu não falei antes, e está aqui esta que também não falei antes. Se meus amigos se repararem, tem aqui dois canais. É perfeitamente livre poderem circular por canal que está aqui a estibordo ou por canal de bom bordo. Ok? E aqui em cima é exatamente a mesma coisa. Esta marca chama-se marca lateral modificada. Ok? Esta marca está-nos a dizer que, meus amigos, tens aqui dois canais, podes ir por onde quiseres, mas neste caso, o canal preferencial, isto é, o canal mais importante, aquele que oferece mais segurança, é o canal que fica por bom bordo. Okay? Esta aqui quer dizer exatamente o contrário. Portanto, aqui o canal preferencial fica por estibordo. Ok? Sim, senhora. Vamos ver então aqui, vamos voltar aqui ao princípio, aqui no nosso canto inferior direito, temos aqui este nosso veleiro a vermelho, vamos ver a marcha dele. Ele começa a navegar, passa aqui a sul de uma marca cardeal sul, também se aproxima aqui da entrada do porto, e aqui este opta por outro canal. Vai passar aqui ao oeste de uma marca cardeal oeste, portanto, e depois fica-se por ali. Meus caros, isto é balizagem. Depois na plataforma acedam aos slides e acedam também aos exercícios que têm lá para completar a vossa formação. Sobre esse sistema de balizagem, em que basicamente nos perguntavam se é obrigatório, portanto, navegar dentro de um canal. É assim, não é obrigatório navegar dentro de um canal, não é? Basicamente não existe lá, não está lá nenhum polícia a dizer, e tal, falhou o canal, uma multa, não, ou como se... Não, basicamente isso não acontece, está bem? Agora, é de extrema importância lembrar que os canais existem para nos facilitar, portanto, a vida e para que não ocorram algumas situações caricatas. Eu vou-vos mostrar um vídeo para terem ideia do que é que eu vos estou a falar. Portanto, o que é que acontece aqui? Temos esta situação em que temos aqui um navio de propulsão mecânica, um navio a motor, e temos aqui aquela baliza de estibordo. Ele ignora completamente a baliza de estibordo. E encalhou. Também. Isto às vezes, mesmo navegando em áreas que nós conhecemos bem, é importante lembrar que a baliza está lá, é para nos ajudar. Ainda há pouco tempo aqui no Rio Tejo, no famoso Mar da Palha, um catamarã de passageiros, portanto, que vinha do Seixal, do Barreiro, já não me recordo, encalhou numa situação semelhante. Também. Se calhar aqui não conheço a zona, mas provavelmente estariam numa maré mais baixa e ignorou completamente a marca de estibordo. Isto é uma baliza de estibordo, uma marca de estibordo, portanto, cor verde, cónica, ímpar, e não é para deixarmos a bombordo, mas sim a estibordo. E pronto, encalhou. São coisas que acontecem e elas estão lá para nos ajudar. Também, bom, mudando aqui de matéria, vamos começar. Penso que a pergunta fica respondida assim. Também não é obrigatório navegar dentro dos canais, mas é importante lembrar que eles existem para nos ajudar. Então, RIAM, portanto, Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar. Também foi um conjunto de regras criados em 1972, portanto, e desde 72 até hoje pouco ou nada mudou. Também. Basicamente, este conjunto de regras divide-se aqui em 4 grandes grupos. Portanto, os abalroamentos, balões, sinais sonoros, as luzes, não faz parte, portanto, do curso de marinheiro, nem sequer vamos falar nelas. O objetivo para hoje era tentar falarmos aqui de algumas regras de abalroamentos. Balões não sabemos se conseguimos falar hoje, também não queremos apressar, também deixamos talvez para a próxima quarta-feira de balões e sinais sonoros. Entretanto, iniciamos com abalroamentos. Como é que isto vos vai aparecer no exame? E, mais uma vez, o Pedro já há pouco falou sobre a plataforma online que tem o estudo. Portanto,
podem, a partir no final de hoje, aceder à plataforma e iniciar o vosso estudo. Vocês vão perceber como é que isto funciona no exame. Portanto, no exame vão-vos aparecer 6 perguntas da RAM. Na realidade, são as 6 primeiras perguntas. Duas perguntas serão de abalroamentos, 2 respectivas a balões, portanto, e 2 de sinais sonoros. Okay? Atenção que isto é matéria eliminatória, convinha que terem os mínimos, portanto, logo nas primeiras 6 perguntas, senão sob pena de falharem, portanto, o exame, se chamarem, portanto, aqui a matéria de RAM. Relembrando, matéria eliminatória de um exame de marinheiro, são as perguntas da RAM e perguntas de segurança, portanto, que também não faz parte aqui deste curso, mas que irão ter, portanto, quando iniciarem o vosso curso, portanto, de patrão de marinheiro. Bom, então, RAM, começando isto. Primeiro, o campo de aplicação do RAM. O RAM, portanto, aplica-se em alto mar e tudo comunica com este. Basicamente, estas regras são para todos os navios, embarcações que naveguem em alto mar e tudo que tenha comunicação com alto mar. O Rio Tejo tem comunicação com alto mar, apresenta-se, portanto, estas regras ficam em vigor. Atenção que zonas portanto, que não comuniquem com alto mar, sob pena de terem regras próprias e que existe sempre uma necessidade de consulta para onde vamos navegar, ou capitanias locais, ou talvez até as mesmas câmaras municipais, lembrarem que, além de existirem essas regras locais, por norma, tendo em conta que existe um livro de regras, portanto o RAM, as regras do RAM devem ser elas cumpridas. Basicamente, lagos, etc., em princípio, as regras são do RAM. Terem algum cuidado, onde vão navegar, poderão existir regras além do RAM. Também vamos falar de regras gerais da RAM, aquelas que devem saber, portanto, para o exame marinheiro, portanto, e para a navegação em segurança das vossas embarcações. O RAM define sempre, portanto, uma embarcação como um navio, também, e um navio todo o veículo aquático, portanto, de qualquer natureza, seja remos, seja motor, à vela, inclui também portanto, submarinos e hidroaviões. Assim que eles estejam à tona da água, são comportados, portanto, o comportamento será igual a toda uma outra qualquer embarcação e são considerados um navio. Se temos que chamar navio sempre navio, não. Vocês podem dizer navio a motor, embarcação a motor, navio propulsão mecânica, é como entenderem. Também, por norma, não falamos muito em barco, mas também não teria qualquer problema. O RAM chama-lhe navio. Depois, o RAM divide os navios, portanto, desta forma. Portanto, um navio de propulsão mecânica, uma embarcação a motor, um navio a motor, como vocês quiserem chamar, significa, portanto, que aquela embarcação irá navegar com a ajuda de um motor. Seja ele motor elétrico, seja ele combustão interna, não importa. Também é um motor. Depois temos então o navio à vela. Navio à vela, todo e qualquer navio que navega só com a vela, ou seja, só com a ação do vento, portanto, exercer força nas velas. Se esse navio à vela, portanto, um veleiro, por exemplo, se tiver um motor, e por norma tem um motor, nem que seja para ajudar em manobras de entradas em marinas ou saídas em marinas, também, se o motor está a trabalhar, ele deixa de ser considerado um navio à vela e passa a ser um navio de propulsão mecânica. Portanto, deverá respeitar as regras e deverá se comportar como um navio de propulsão mecânica. Mesmo que tenha as velas para cima, se o motor está ligado, deixa de ser considerado um navio à vela, passa a ser um navio de propulsão mecânica. Isto é bastante importante. E já vão ver mais tarde porquê. Depois encontramos aqui os navios em faina de pesca. Também faina de pesca será um navio que esteja a pairar, a estender as artes de pesca, ou um navio que esteja a arrastar a pesca. Estamos a falar de pesca profissional, não estamos a falar de pesca de recreio, não estamos a falar do tipo que levou a sua embarcação de recreio e com uma cana a bordo, portanto, foi à pesca. Também não estamos a falar dessas embarcações, estamos a falar de embarcações de pesca profissional. Também embarcações ou que estão a pairar, a estender a arte de pesca, portanto, a estender aquelas redes, ou estão a arrastar, portanto, a arrastar as redes de pesca, considerados navios em faina de pesca. Depois aparece-nos o navio desgovernado. Navio desgovernado é todo e qualquer navio, portanto, por situações excepcionais, não consegue manter o seu rumo. Encontra-se desgovernado, ou ficou sem motor, ou ficou sem porta de leme, não importa, também. E ele é considerado um navio desgovernado. Depois encontramos os navios de capacidade de manobra reduzida. Navios de capacidade de manobra reduzida
são todos aqueles navios, por natureza dos seus trabalhos, não se podem desviar tão facilmente do caminho de outros. Dou um exemplo, uma draga que esteja a movimentar areias, portanto, no fundo do mar. Tem aquela tubagem toda até ao fundo. Se vier um navio à vela, se calhar ele tem direito a rumo, ou seja, vamos começar já aqui a introduzir alguns termos. Ter direito a rumo. Ter direito a rumo, no fundo, é ter prioridade. Se vem um navio à vela, se vem um navio de propulsão mecânica, quem é que tem mais facilidade em desviar do caminho um do outro? O navio à vela é o navio de propulsão mecânica. O navio que está com capacidade de manobra reduzida, obviamente que tem prioridade, não consegue rapidamente desviar-se, até porque ele está em trabalhos. Dentro do capacidade de manobra reduzida, existe um navio que se encontra na mesma com a sua capacidade de manobra reduzida, mas devido ao calado. Basicamente, nós chamamos o condicionado pelo calado, ou seja, um navio que esteja condicionado pelo seu calado. Lembram ainda do que é o calado? O calado, portanto, é aquela medida de água, portanto, entre a linha d'água, uma paralela que passa na linha d'água e a paralela que passa no fundo da embarcação. Então, é aquela distância perpendicular, é o calado. Bom, com isto definimos, portanto, o que é que são navios, como é que o RIAM define os navios. Na realidade, depois, como é que nós conseguimos, na prática, entender que tipo de navio é que estamos a avistar? Bom, se repararam quando eu vos disse que o RIAM estava dividido em 4 grupos, abalroamentos, balões, sinais sonoros e luzes, isto quer dizer o quê? Que estas embarcações irão ter que mostrar um conjunto de balões ou um conjunto de luzes dispostas de uma maneira ou de outra, e existem várias maneiras que vocês depois irão ver, para mostrar quem é que são perante os outros. Obviamente que se estivermos lá fora e olharmos e vimos uma lancha a passar ou uma embarcação que não tenha vela, o que é que vamos deduzir? Bom, é um navio a motor, um navio de propulsão mecânica. Se avistarmos um veleiro com as velas para cima, ele está a navegar com as velas para cima, se não tivermos informação que o motor está a trabalhar, é um navio à vela. Agora, depois existem então os balões ou as luzes, se for caso de noite, que nos vão dar essa informação. Não nos vamos preocupar com isso agora. Mais tarde vamos ver, portanto, ou ainda hoje, talvez não, talvez na próxima aula, vamos ver depois como é que funciona aqui a colocação de balões para nos indicar que tipo de embarcação estamos a avistar. Vamos nos preocupar agora com navios de propulsão mecânica e navios à vela e vamos definir aqui uma série de regras. Antes disso, risco de abalroamento. Bom, o que é que isto significa? Significa o quê? As embarcações, quando estão a navegar, é exigido que exista uma vigia constante. Ou seja, enquanto estamos a navegar, tem que existir uma vigia constante. Seja por meios com o uso de binóculos, seja à vista, se calhar hoje em dia utilizamos eletrónica para nos ajudar nesse aspecto, mas tem que existir uma vigia constante, portanto, humana constante. E essa vigia, basicamente, nós estamos a navegar, a fazer um governo, olhamos à nossa volta e começamos a analisar o que é que existe perante o nosso redor. E se estamos a nos aproximar ou não de uma outra embarcação. E então temos que perceber se estamos com risco de abalroamento ou não. Como é que isto funciona, risco de abalroamento? Basicamente, duas embarcações que estão a navegar. Vamos pensar que estamos numa embarcação A, essa embarcação olha para a outra embarcação e começa a tentar perceber a distância a que se encontra, e se essa distância está a aumentar ou se está a reduzir, e se a marcação está a aumentar, está a manter ou está a reduzir. Bom, e agora o que é isto da marcação? Na última aula falámos nesta situação da marcação. Deixem-me só colocar aqui um outro slide para estarmos todos a falar, portanto, do mesmo. Bom, marcação. Conceito de marcação. O que é a marcação? Basicamente, a marcação é um ângulo que varia entre 0 graus e 180 graus. Como é que isto funciona? Portanto, funciona da proa, portanto, até à popa, por freeboard ou por bombordo. Por exemplo, se considerarmos esta embarcação A, e esta embarcação ter a embarcação B, e nós estamos a governar a embarcação A, portanto, diz governar, creio que já tínhamos falado também disto na última sessão. Por norma, não dizemos conduzir, não dizemos pilotar. Estamos a dar um governo a uma embarcação, estamos a governar a embarcação. Então, estamos a governar a nossa embarcação A e, a uma determinada hora, a um determinado momento, avistamos a nossa embarcação. E, ao avistar a nossa embarcação, avistamos a embarcação por este lado. Este lado é estibordo.
Eu agora até poderia dizer, avistei a embarcação B pelo meu través de estribordo. Mas não, como nós estamos a falar conceito de marcação e atribuímos um ângulo, e nós estamos a avistar a embarcação B por onde? Estamos a avistar a embarcação B por 90 graus 090 estribordo. Estou a perceber a ideia? Isto é marcação. Se a embarcação B a uma determinada hora estiver nesta posição, esta embarcação B, então estamos a avistá-la por quanto? Bom, aqui se calhar já estamos a avistar por 45 graus, mais ou menos, não interessa se estamos muito também, estribordo. Esta marcação existe na realidade um equipamento que faz isto, vocês nem precisam de saber, tem um nome que é o taxímetro, basicamente é uma agulha manual que nós apontamos para um determinado alvo, seja ele um alvo em terra ou no mar, e percebemos, portanto, que existe ali um ângulo entre a proa e a popa, que é medido, portanto, com esse equipamento, portanto, o taxímetro, e que nos dá este valor. Isto é um bocadinho a olho. Nós percebemos que estamos a avistar uma embarcação, talvez pelo nosso través, pela nossa alheta, pela nossa amura, e o objetivo disto é perceber se este ângulo se mantém ao longo do nosso governo e se a distância está a diminuir. Porque se isto acontecer, existe risco de abalroamento. Vou colocar aqui um outro slide para vocês, para tentar explicar esta situação. Ora bem, então, nós temos aqui a embarcação A. Vamos considerar que esta é a embarcação A. A embarcação A está a governar e percebe que às 10 horas, portanto, 1000 significa 10, e já agora isto também é importante, na náutica as horas não levam 2 pontos, não levam HMs, normalmente marca-se de 000 até 23h59, 1000 horas significa 10 horas, também só para ficarem ambientados se desaparecer isto em algum exame. Bom, então a embarcação A marca a embarcação B às 10 horas, continua a navegar e percebe que às 10h05 o ângulo que existe entre elas manteve e a distância diminuiu. E se continuar a navegar, passam mais 5 minutos, vai perceber que aquele ângulo que tinha marcado antes, não interessa qual o ângulo, 40, 35, por exemplo, não interessa, o ângulo manteve e a distância diminuiu. Ou seja, existe aqui o que nós chamamos risco de abalroamento. O risco de abalroamento, depois de ser analisado, temos que chegar à conclusão que se a marcação, ou seja, aquele ângulo que nós estamos a avistar a outra embarcação, mantém ao longo do governo, portanto da navegação, e a distância diminui, existe risco de abalroamento. E aí, uma das embarcações tem que fazer qualquer coisa. Já vamos perceber como é que isto funciona. Deixamos agora a marcação de lado, foi só para relembrar, portanto, da outra aula, o que é a marcação, e neste caso, o que é que nós consideramos o risco de abalroamento. Tá bem? Continuando aqui, então, os nossos slides. Vou falar aqui em 3 regras. Basicamente, que regras é que nós vamos falar? Vamos falar no conceito, portanto, de embarcações com risco de abalroamento quando se mostram roda a roda. Portanto, isto é uma embarcação roda a roda com outra embarcação. Se vocês se lembram portanto, aquele objeto, aquela estrutura que vinha da quilha à proa da embarcação, se chamava roda de proa. Portanto, aqui, quando nós encontramos as embarcações vistas assim, portanto, frente a frente, nós dizemos roda a roda. Neste caso, temos 2 embarcações de propulsão mecânica roda a roda. Existe risco de abalroamento? Existe. Vamos imaginar que a embarcação A está a avistar a B, e aqui a marcação seria 0 graus, e ao longo do tempo a marcação mantém 0 graus e a distância diminui. Existe risco de abalroamento, mas não, era fácil de perceber. Então, segundo o RAM, portanto, o que é que as embarcações têm que fazer? São navios de propulsão mecânica. Navios de propulsão mecânica, quando estão com o risco de abalroamento e encontram-se nesta posição roda a roda, ambos devem guinar a estribordo. Embarcação A e embarcação B devem ambos guinar a estribordo. As 2 embarcações devem fazer isto, também manobrar francamente para estribordo, portanto, e assim vamos evitar o abalroamento. Atenção, estamos a falar de navios de propulsão mecânica. Primeira regra, navios roda a roda, o que é que devem fazer? Guinar para estribordo. Continuando. Segunda regra. Encontramos agora aqui esta situação. Portanto, a embarcação B a navegar, a embarcação A aproxima-se à popa da embarcação B,
Vamos admitir que a embarcação A está a navegar mais rápido que a embarcação B, portanto, existe aqui uma situação de risco de abalroamento. Existe, basicamente, a embarcação A, se continuar a navegar neste sentido, irá abalroar a embarcação B. A embarcação A está a alcançar a embarcação B. Então, nós dizemos que o A é um navio alcançante. Navio alcançante encontra-se a alcançar a embarcação B. Bom, a embarcação B. Então, segundo o RAM, o que é que o A deve fazer? O A deve desviar. Por onde? Por onde lhe der mais jeito. Neste caso, ou por estibordo, ou por bombordo, não importa. Ele tem é que desviar. Atenção que o alcançante é todo e qualquer navio que se encontre, portanto, a alcançar outra embarcação. O que é que deve fazer? Desviar. Neste caso, o que é que a embarcação B deveria fazer? A embarcação B deve manter o seu rumo e manter a sua velocidade. A embarcação A deve desviar. Bom, então, e o que é isto do alcançante? O RAM também nos explica o que é que nós devemos considerar como alcançante ou quando é que devemos considerar a outra embarcação como alcançante. Como é que isto é feito? Basicamente, nós temos aqui o través da embarcação, o través, 90 graus, e irá aparecer aqui um ângulo novo. Portanto, irá aparecer aqui um ângulo novo. O que é que vai acontecer? Se nós repararmos bem, temos então aqui o nosso través e apareceu-nos aqui este ângulo. Este ângulo situa-se a 22 graus e meio para Ré do través. Estão a perceber a ideia? 22 graus e meio para Ré do través. Ou seja, se eu antes tinha da proa até ao través 90 graus, agora da proa até aquele novo ângulo que apareceu ali, eu vou encontrar 112 graus e meio. Mas é basicamente 90 mais 22,5. Foquem-se agora, ou concentrem-se, portanto, neste ângulo, 22 graus e meio. O que é que acontece aqui? O A, a embarcação A, encontra-se a mais do que 22 graus e meio para Ré do través da outra embarcação. Então é aqui que é considerado um navio alcançante. Ou seja, vamos encontrar aqui o setor do navio alcançante. Portanto, toda e qualquer embarcação que se encontre dentro deste setor, estão a perceber a ideia, é um navio alcançante, que deve desviar. Isto à noite, vocês não têm luzes, portanto é o curso de marinheiro, portanto não navegam à noite, mas se navegassem à noite, teriam o curso de patrão local, ou estavam a navegar com alguém, isto é fácil de perceber, porque a embarcação B, à popa, iria ter uma luz branca, especificamente com aquela abertura de luz, portanto aqueles 135 graus. Se nós fizermos aqui as contas, o que sobra são 135 graus, portanto seria a abertura de luz do farol de popa branco. E aí, se nós estamos a navegar à noite e avistamos um farol, uma luz branca, e cada vez mais perto, vamos admitir que possivelmente estamos perante esta situação, portanto, somos um navio alcançante de outro e temos de desviar. Isto durante o dia, portanto, e com boa visibilidade, é um bocadinho a olho. Percebemos que estamos a alcançar outra embarcação, temos que rapidamente desviar, porque seremos o navio, portanto, alcançante. Okay? Bom, então, o que é preciso lembrarmos daqui, deste ângulo, 22 graus e meio, está bem? 22 graus e meio, está bem? Para Ré do través, está bem? O navio alcançante é toda e qualquer embarcação que se encontre a mais do que 22 graus e meio para Ré do través de outra. Portanto, falámos em duas regras. A primeira, roda a roda. O que é que os navios devem fazer? Navios de propulsão mecânica devem ambos guinar a estibordo. Segunda regra, navio alcançante, o que é que deve fazer? Desviar. Está bem? Todo e qualquer navio que esteja dentro deste setor é considerado navio alcançante e deve desviar por onde der mais jeito. Ou por bombordo, ou por estibordo, ou por barlavento, ou por sotavento. Não importa. Continuando. Terceira regra. Um outro slide. E o outro slide é este. Portanto, terceira regra, o que é que acontece aqui? Nós temos duas embarcações que se encontram a navegar com rumos cruzados. Ou seja, a B pretende ir, portanto, nesta direção, a A nesta direção, e, tendo em conta o que nós falámos antes, se nós estivermos, por exemplo, na embarcação B, a governar a embarcação B,
estamos a analisar o que está a acontecer ao nosso redor e percebemos que a marcação, não é? O ângulo que nós estamos a avistar em marcação A mantém ao longo do tempo, o ângulo é sempre o mesmo, e cada vez estamos a ficar mais perto. Ou seja, existe um risco de abalroamento. Portanto, já agora, em caso de dúvida, devemos tomar uma ação. Em caso de dúvida se existe risco de abalroamento ou não, principalmente quando à nossa frente encontramos, ou ao nosso lado, encontramos embarcações realmente muito grandes, se calhar essa dúvida poderá existir e, em caso de dúvida, temos que fazer qualquer coisa. Tá bem? Bom, neste caso, temos então este rumo das duas embarcações. A partir de agora vamos admitir que estão em rumo de abalroamento, existe um risco de abalroamento e alguém tem que fazer alguma coisa, ou seja, alguém tem que desviar e o outro terá de manter o seu rumo e velocidade. Bom, se fossem dois carros, fossem dois veículos, o código da estrada diz que quem se apresenta pela direita tem direito a rumo, ou seja, tem prioridade. Aqui é mais ou menos parecido, também. Na realidade, o RAM diz que quem avista por estibordo, ou seja, quem está a governar uma embarcação e avista outra por estibordo, ou seja, neste caso, a B está a avistar, atenção, a avistar verbo ver. Também a embarcação está a ver a embarcação A pelo seu estibordo. O RAM diz que quem avista pelo estibordo deve desviar. Então, o que é que o A deve fazer? Manter rumo e velocidade. O que é que o B vai fazer? Vai desviar. E tendo em conta que é um navio de propulsão mecânica, vai desviar à popa do navio A. Não é? Navios de propulsão mecânica. Tem que desviar. Por onde é que deve desviar? À popa. Agora vocês podem perguntar, então e se o B reduzisse velocidade? Ou se o A aumentasse velocidade? Bom, se isso acontecer, aquela marcação, aquele conceito de risco de abalroamento, portanto, a marcação iria existir alteração, ou seja, a marcação ou iria aumentar ou a marcação iria diminuir, e aí já não existia risco de abalroamento. Portanto, já não se teria, portanto, esta situação. Agora, temos é que nos lembrar que as embarcações provavelmente estão a navegar à mesma velocidade, existe um risco de abalroamento porque percebemos que claramente aquela embarcação encontra-se naquela direção cada vez mais perto de nós, alguém tem que fazer alguma coisa. Quem é que tem que fazer? Tem que desviar aquele que avista o outro por estibordo. Estamos a falar de navios de propulsão mecânica. A pergunta pode ser ao contrário. Quem é que tem, neste caso, quem tem direito a rumo? Bom, quem tem direito a rumo é a A porque avista o outro por bombordo. Está a avistar pelo seu bombordo a outra embarcação, tem direito a rumo. Okay? Vamos aqui novamente àquele conceito de marcação, só para percebermos aqui uma situação. Se nós tivermos esta situação aqui, embarcação A a avistar a embarcação B, o tempo vai passando, às 10 horas elas estão a navegar assim, às 10h10 continuam a navegar da mesma maneira, ou seja, a distância mantém e a marcação mantém. O que é que está a acontecer? Elas estão a navegar em rumos cruzados. Em rumos cruzados não, em rumos paralelos, peço desculpa. Também marcação mantém, distância mantém, navegação em rumos paralelos. Ou seja, não existe risco de abalroamento. Por outro lado, também podíamos ter outra situação, que é, basicamente, imaginemos que a embarcação B, vamos considerar que esta aqui é a embarcação B, e a embarcação B estaria a navegar muito mais rápido que a embarcação A, portanto, com uma velocidade superior. Ou seja, a embarcação B a navegar neste sentido e a embarcação A começa a controlar a embarcação B. E o que é que percebe? Percebe que às 10 horas a embarcação B está nesta marcação, mais ou menos 80 graus, não importa. Passou 5 minutos, ou passou 2 minutos, o que seja, e a embarcação B encontra-se aqui. Passaram mais 5 minutos, ou mais 3 minutos, o que seja, mais 1 minuto, a embarcação B já se encontra nesta segunda posição, ou terceira posição. Avança mais 1 minuto e já se encontra nesta posição, ou seja, o que é que está a acontecer? A marcação, aquele ângulo, está a diminuir, portanto está a chegar mais perto do zero, mais perto da proa. Significa que a embarcação B irá passar à nossa proa. Se fosse o contrário, se nós, à medida que estamos a navegar, percebemos que a marcação está a aumentar, ou seja, a marcação aproxima-se de 180, sabendo que 180 é à popa, significa o quê? Significa, se calhar, nós é que estamos a navegar muito mais rápido do que a outra embarcação, ou mais rápido do que a outra embarcação, e a outra embarcação irá ficar à nossa popa. Resumindo, marcação mantém, distância diminui, existe risco de abalroamento. Marcação mantém, distância mantém, rumos paralelos. Marcação diminui, a outra embarcação passa à nossa proa, a embarcação aumenta, a embarcação fica à nossa popa.
Tão simples quanto isto. Pergunta aqui muito rápida para todos. Eu vou tentar também olhar aqui um bocadinho para o chat e para as perguntas para perceber o que é que está a acontecer. Deixem-me só colocar aqui esta figura. Embarcação A ou B? Quem é que tem direito a rumo? Muitas respostas a aparecerem e todos a dizerem A, ou seja, isto correu bem. Bom, A tem direito a rumo porquê? Normalmente nos exames perguntam quem é que tem direito a rumo e porquê. Neste caso, quem tem direito a rumo é a A. Porquê? Porque está a avistar a embarcação B pelo seu bombordo. Lembrem-se que o RAM diz que quem avista por starboard não tem direito a rumo. Se por acaso a pergunta fosse na negativa e fosse nesta situação, sabendo que existe risco de abarroamento, quem é que não tem direito a rumo? Bom, quem não tem direito a rumo é B. Porquê? Porque avista A pelo seu starboard. Tão simples quanto isto. Ok, muito bem. Continuando. Então, resumindo, vimos as 3 regras que eu queria que vocês vissem muito rapidamente, está bem? Situação roda a roda, ambas embarcações guiam a starboard, tendo em conta que estamos a falar de navios de propulsão mecânica, barcos a motor, navios a motor, embarcações a motor. Vimos a situação de navio alcançante. Um navio alcançante é todo e qualquer navio que se encontra a mais do que 22 graus e meio para ré através do outro. O que é que ele deve fazer? Desviar, por onde der mais jeito. E depois vimos aqui a situação dos navios em rumo cruzado. Em rumo cruzado, quem está a avistar o outro por starboard tem que desviar. Também não, e não vai cortar a proa da outra embarcação, obviamente vai desviar à popa. Bom, depois, se continuarmos, aparece-nos aqui esta situação. O que é que se passa aqui? Nós temos uma embarcação A e uma embarcação B. O A é o navio de propulsão mecânica, o navio motor, uma embarcação motor. O B tem velas. Eu creio que nós já tínhamos falado sobre isto na última, na aula passada, creio, ou na primeira aula, já não me recordo bem. Mas bom, se a embarcação B tem estes riscos aqui, portanto estes riscos significam a vela da embarcação e as velas estão a ir para este lado. Ou seja, as velas estão aí para sotavento. Lembra-se o que é sotavento? Sotavento é para onde o vento sopra, portanto, para onde vai o vento. Se sabemos isto, portanto, e se olharmos para estas imagens, percebemos então que o vento, por onde é que vem o vento? Bom, o vento vem deste lado. Isto é o vento, e o vento vem por onde? Neste caso, nesta embarcação, está a entrar por bombordo. É o lado de bombordo, ou seja, o lado da embarcação que se encontra a barlavento é o lado de bombordo. Isto é um navio à vela. E isto é um navio a motor. Vamos considerar, portanto, estas imagens sempre assim. Se eu vos perguntasse neste momento quem é que tem direito a rumo sobre quem, alguém sabe? Quem é que tem direito a rumo? Quem é que tem prioridade? A vela ou o navio a motor? Sim, toda a gente está a responder bem. Obviamente, também o navio à vela tem menos capacidade de manobra do que o navio a motor. O navio à vela tem que ter direito a rumo. Sobre quem é que tem direito ao rumo, sobre quem, já lá vamos, está bem? Temos que falar ainda hoje da regra 18, já lá vamos. O que eu quero que vocês se lembrem é o seguinte, nós temos aqui esta situação, navio motor, navio à vela. Quem é que tem direito ao rumo? O navio à vela. Quem tem de guiar é o navio motor, navio de propulsão mecânica. Isto é tudo muito bonito, exceto se estivermos aqui nesta situação. Está bem? Nesta situação, o que é que acontece? Acontece que o navio A encontra-se a navegar dentro de um canal, portanto, balizagem, ou seja, nós encontramos aqui a starboard aquelas marcas, balizas que o Pedro vos falou, portanto, cor verde, cónicas, numeração ímpar, a bombordo, vermelhas, portanto, numeração par e são cilíndricas, e tendo em conta que a embarcação navega dentro de um canal, vamos considerar que ela está condicionada pelo seu calado, tem que ter direito a rumo. Também tomem nota disto, que é importante para os exames. A única vez em que um navio de propulsão mecânica irá ter direito a rumo sobre um navio à vela é nesta situação, quando se encontra a navegar num canal. Está bem? Pronto. Estamos conversados com isto. Bom, então, agora temos que falar aqui, continuar aqui com algumas regras. O que é que nós temos aqui? Ora bem,
Deixa-me lá colocar este desenho, este slide, e este slide nós tínhamos, portanto, estas duas embarcações, que seriam um motor, e neste caso eu agora não quero que sejam um motor, neste caso eu agora quero que sejam à vela, ou seja, a embarcação B tem a vela para aqui, e a embarcação A tem a vela para aqui. Também vamos admitir que o vento vem daqui, que na realidade não nos importa muito de onde vem o vento. Também vai nos importar por que bordo ou por que lado é que as embarcações recebem o vento. Bom, mas, continuando, temos aqui a embarcação B e percebemos que a embarcação B recebe o vento por que lado? Então, a embarcação B está a receber o vento por este lado. Não importa se está a entrar aqui mais na alheta, se está a entrar mais no través, se está a entrar na amura, não, isto não nos importa. Importa perceber é que se a vela está para este lado, o vento entra por estibordo. Então temos a embarcação B a receber o vento por estibordo. Olhando para a embarcação A encontra, portanto, conseguimos perceber que a vela está para este lado, ou seja, o vento está a entrar por bombordo. Então temos as embarcações a receber o vento por bordos diferentes. E isto é importante porque eu vou apagar novamente estes desenhos e vou só colocar a vela. E agora eu pergunto, quem é que tem direito a rumo? E atenção que eu falei no vento. Vocês não podem dizer que quem tem direito a rumo é A porque a vista B por bombordo. Ou quem não tem direito a rumo é a B porque a vista A por estibordo. Não, isso já não se coloca já não existe. Isso só existe, o verbo ver, ou seja, a embarcação que avista a outra, só existe e só é válido para navios de propulsão mecânica. Neste caso estamos a falar de navios, portanto, à vela. Interessa perceber por que bordo cada embarcação recebe o vento. Neste caso, temos a embarcação B a receber o vento por estibordo e a embarcação A a receber o vento por bombordo. Vento por bordos diferentes. O RAM diz-nos que quem recebe o vento em situações em que existem embarcações à vela com risco de abalroamento, a embarcação que recebe o vento por estibordo tem direito a rumo. Quem é que desvia então? A embarcação que recebe o vento por bombordo. O A, neste caso, teria de desviar. Cuidado com isto. Quem é que tem direito a rumo? O B, porque recebe o vento por estibordo. Quando? Em situação em que as embarcações estão à vela e recebem o vento por bordos diferentes. Vou fazer aqui um outro desenho. Vou colocar aqui, talvez, um outro slide, talvez seja mais fácil. Ora bem, agora temos, portanto, temos esta situação. Uma pergunta, portanto, aqui de exame. Caso exista risco de colisão, a embarcação, temos de dizer ao A ou a B, não tem direito a rumo porque, e temos que justificar. Então, o que é que nós percebemos aqui? Percebemos que são duas embarcações à vela. Fácil. São duas embarcações à vela. Porquê? Porque tem aqui a vela. Próximo passo. Vamos ter que perceber para que lado é que se encontra a vela. Bom, a A tem a vela para ali. A B tem a vela para ali. Isto significa o quê? Que a B está a receber o vento por bombordo. Isto significa que a A está a receber o vento por estibordo. Não interessa de onde é que vem o vento, interessa por que bordo é que recebem o vento. Porquê? Porque não nos interessa aqui a variação de velas. Na realidade não percebemos muito bem, ou não nos interessa perceber se as velas estão mais caçadas, estão mais folgadas. Vamos perceber a ideia? Precisamos então de saber por que bordo é que recebem o vento as embarcações à vela. E chegamos à conclusão que estão a receber o vento por bordos diferentes. Então, neste caso, quem é que tem direito a rumo? Bom, tem direito a rumo a A. Porquê? A, porque recebe o vento por estibordo. Também está a receber o vento por estibordo. Aqui diz não, ou seja, quem é que não tem direito a rumo? Bom, quem é que não tem direito a rumo? Não tem direito a rumo a embarcação B, porque recebe o vento por bombordo. Também cuidado com isto. Okay? Continuando. Outra situação muito apetecível nos exames e que às vezes a malta aquilo corre mal. Temos aqui duas embarcações roda a roda. Atenção que é navio à vela. Se fosse navio de propulsão mecânica, a resposta era simples. Ambas devem guinar a estibordo. Neste caso é à vela. Interessa ao vento. Mais uma vez vamos ter que fazer a análise do vento. Então, a embarcação A tem a vela para este lado. Recebe o vento por onde? Por este, ou seja, estibordo. A embarcação B tem as velas para este lado. Recebe o vento por onde? Por bombordo. Então, mais uma vez, estamos perante a situação em que as embarcações recebem o vento por bordos diferentes. Segundo o RAM, quem é que tem direito a rumo? Bom, tem direito a rumo a embarcação A. Quem é que vai ter que desviar? A embarcação B tem que desviar. Recebe o vento por bombordo.
Quem é que tem direito ao rumo? A. Porquê? Porque recebe o vento por estibordo. Cuidado com isto, está bem? Roda a roda, irão para estibordo, mas caso sejam navios de propulsão mecânica. E são navios à vela. Continuando. Novo slide. Quem é que tem direito ao rumo? A embarcação B ou a embarcação A? Alguém quer responder? Eu vou olhando aqui para as respostas muito rapidamente. Ok, já percebi que alguém percebeu que o vento é pelo mesmo bordo. E o que é que fazem? Pois, exatamente, esse é o problema. Ou seja, vamos analisar aqui a situação. Então, temos a embarcação B. As velas estão para este lado. Ou seja, o vento está a ser recebido por onde? Por bombordo. Se olharmos para a mesma coisa. Por onde é que vem o vento? Por bombordo. Ou seja, o vento há de vir nesta direção. Não importa. Não importa. Muito bem. O que interessa é perceber que, ok, temos uma situação em que o vento entra pelo mesmo bordo nas embarcações. Ambas recebem o vento por bombordo, ou seja, bordos iguais. Se são bordos iguais, não é possível fazer uma regra, portanto, para bombordo ou para estibordo, ou estabelecer quem é que tem direito ao rumo sobre bombordo e estibordo. É pelo mesmo bordo. Bom, então, qual é que tem que ser a regra? Então, vamos ter que fazer aqui uma regra. O RM faz a regra de acordo, ou seja, a relação de que cada embarcação tem com o vento, ou seja, como é que cada embarcação está posicionada em relação ao vento. Ou seja, quem é que recebe primeiro o vento? Quem é que recebe depois o vento? Bom, a embarcação que recebe primeiro o vento, claramente, que é a B. A embarcação que está a receber o vento em segundo lugar, claramente, que é a A. Ou seja, a A encontra-se a sota-vento e a embarcação B encontra-se a barlavento. Bom, agora vamos imaginar esta situação antes de eu avançar mais. Vamos imaginar então que a embarcação B mantém este rumo, a embarcação A mantém este rumo, algures elas vão se encontrar aqui nesta zona e, antes de abalroarem uma à outra, vamos perceber que, vamos imaginar que só até são duas embarcações com a mesma área vélica, portanto, o que é que a B provocou a A? A B tirou o vento à embarcação A. Estão a perceber a ideia? Então, se a embarcação B tirou o vento à embarcação A ficou com menos capacidade de manobra. Se a embarcação A tem menos capacidade de manobra, tem que ter direito a rumo. Então, o que é que nós vamos ter que saber? Se as embarcações recebem o vento por bordos iguais, precisamos de perceber quem é que recebe primeiro o vento, quem é que recebe o vento depois. Quem recebe o vento depois, ou seja, quem se encontra a sota-vento, tem direito a rumo. Quem é que desvia? Desvia-se a embarcação que se encontra a barlavento, que recebe o vento em primeiro lugar. Vou colocar um outro desenho, um outro slide. Embarcação A e embarcação B. Deixa a pergunta no ar. Quem é que tem direito a rumo? Está toda a gente a acertar, basicamente. Ok, bom. Então vamos analisar o que é que se passa aqui. Vamos perceber que a embarcação A, se tem a vela para este lado, recebe o vento por bombordo. A embarcação B, se tem a vela para este lado, recebe o vento também por bombordo. Ou seja, estamos perante uma situação em que o vento, as embarcações recebem o vento por bordos iguais. E então sabemos que quem tem direito a rumo é a B, porque se encontra a sota-vento. Quem recebe primeiro o vento tem que desviar, porque vai tapar o vento da outra embarcação e a outra embarcação fica com menos capacidade de manobra. Muito bem. Respostas todas certas, inacreditável. Parece que isto está a correr bem. Mais exercícios destes, vocês sabem onde é que os encontram, basicamente dentro da plataforma do Moodle. Portanto, têm todas estas situações, basicamente quase todas as perguntas possíveis de saírem no exame, e aí podem treinar, portanto, esta situação dos abalroamentos. Quando terminarmos, portanto, a aula 2, eu vou colocar já a balizagem que o Pedro deu e os abalroamentos, portanto, na plataforma para poderem treinar estas perguntas. Daqui para a frente vamos entrar, portanto, numa situação em que, além das embarcações à vela e embarcações de propulsão mecânica, vamos encontrar embarcações desgovernadas, encalhadas,
fundeadas, com capacidade de manobra reduzida, e vamos falar nisso na próxima aula, vamos perceber que elas vão ter que se identificar perante as outras, portanto, com balões. Vão ter que içar balões, na próxima aula já vamos ver isso. O que eu quero que vocês fiquem já com uma ideia nesta aula é, portanto, da regra 18. Portanto, a regra 18, portanto, responsabilidade recíproca de navios que encontram no RAM, portanto, diz-nos quem é que tem direito a rumo sobre quem. É uma regra que eu não gostava que vocês decorassem, gostava que vocês percebessem. E, basicamente, lembrem-se que a embarcação com menos capacidade de manobra tem que desviar, portanto, tem que ter direito a rumo. Ou seja, quem tem mais capacidade de manobra é que tem que desviar. Fiquem com este quadro, fiquem com esta ideia. No Moodle vocês vão encontrar também, portanto, mais informação sobre isto. Fiquem só com esta ideia. Antes de terminarmos por hoje, a senha para o sorteio da próxima sessão, portanto, da última sessão. E que senha é que nós temos aqui hoje? Portanto, Bugio Dreams. Também Bugio Dreams é uma embarcação também da Trainmar, um veleiro de 37 pés, e a senha para o sorteio, portanto, de quarta-feira. Bugio Dreams. E só para terminar mesmo, vou colocar aqui um quadro, se quiserem tirar um print screen ou uma foto, basicamente um quadro que vos vai ajudar bastante em perceber, portanto, a situação de direitos a rumo sobre embarcações à vela. Portanto, quando as embarcações são à vela, quem é que tem direito a rumo? Também lembrar que se for por bordos diferentes, tem direito a rumo aquela que recebe o vento por estibordo, e se for por bordos iguais, a embarcação que se encontra a sotavento é aquela que tem direito a rumo. Podem decorar isto desta maneira. Embarcações à vela que se encontram, quem é que não tem direito a rumo? Bom, então, quem não tem direito a rumo são os Bs. Os Bs desviam. Que Bs? O bombordo e o barlavento. Sempre que existem em perguntas relacionadas com a vela, bombordo e barlavento desviam. Não é o que está no RAM. No RAM diz-nos quem é que tem direito a rumo, mas facilmente percebemos que o contrário é este, e o contrário é os Bs desviam, ou seja, bombordo e barlavento. Fiquem com esta imagem e vamos passar aqui à nossa... Como já é habitual, portanto, está aqui a nossa entrevista. O Fernando, não sei se já está aí. Fernando. Olá, boa noite. Fernando já está, o Pedro também. Vou-vos deixar com o Fernando. Até à próxima aula. Muito obrigado, Ricardo. Boa noite a todos. Penso que isto está um bocadinho escuro. Dá. Já está aí o Pedro também, o Pedro Pinheiro, que é o nosso entrevistado desta noite. Portanto, neste curso nós vamos ter 2 entrevistados, um que já foi na semana passada, e hoje vamos entrevistar aqui o Pedro Pinheiro, que tirou a carta de marinheiro com a Trainmar e, entretanto, acabou por ficar aqui bastante próximo de nós todos. Pinheiro, estás aí? Estás a ouvir? Estou a ouvir, confirmar só que me estão a ouvir bem também. Muito bem. Estás em Marinhais, não é? Marinhais. Estou em Marinhais, sim. Vim aqui a passar o confinamento, pronto, num espaço diferente, com rua, a aproveitar também estes dias. Queria só partilhar aqui, eu penso que tenho aqui algumas fotos, mas não sei se o Ricardo me deu acesso para eu poder partilhar. Ricardo? Pedro, estou a ver neste momento o teu ecrã. Estás a ver o ecrã? Sim, já podes dar start na apresentação. Ricardo, já estou a ver. Boa. Olha, Pinheiro, antes de... Bem, já estou a ver aqui umas fotografias espetaculares. Espera aí, vamos recuar um bocadinho. Vamos recuar para aqui. Tu apareceste na Trainmar para tirar a carta de marinheiro, foi isso? Não, apareci na Trainmar para tirar a carta de patrão local. Ou seja, o marinheiro já tinha, daquelas antigas, tinha tirado já há muitos anos, ainda no Clube Naval da Lhandra. E fui para a Trainmar para tirar patrão local, porque na altura queria poder andar com um barco, com uma lancha maior. Que, se vocês se lembram, não é? As dimensões e a potência do marinheiro eram boas na altura, mas eram limitadas se quiséssemos evoluir. E então fui para a Trainmar, apareci lá um dia, ao fim da tarde, depois de ter trocado uns e-mails com vocês, e entrei pela sala mais pequena, para falar com o Pedro, e foi engraçado que assim que eu entrei, boa tarde, Pedro Pinheiro, e o Pedro respondeu-me, boa tarde, Pedro, e ficámos ali naquele impasse. Eu só depois é que percebi que o Pedro se chamava Pedro Senco, não é?
Não te estou a ouvir, Fernando. Não, nada, Pedro, podes continuar. E foi, pronto, comecei aí a minha aventura, foi esse o primeiro dia, que dura até hoje, não é? Estamos a falar de 2014, por aí, já há uns anos, e fui ficando, não é? Estas fotografias que vocês estão aqui a ver são fotografias já do curso Patrão de Costa. Foi aquela aula prática em que nós pegamos no sextante, e o grupo era engraçado, não é? Foi onde conheci o Arriegas, foi neste curso. O Coelho fez comigo patrão local, depois fomos fazer patrão de Costa e mais tarde patrão de alto mar, não tudo seguido, em anos seguidos, não é? Foi à medida fui fazendo à medida da disponibilidade e da evolução também, não é? Porque acabámos por fazer o curso juntos e foi engraçado porque depois do patrão de Costa para o patrão de alto mar também fomos, foi uma turma muito unida, ou seja, houve muita gente do Costa que depois nos voltámos a encontrar no alto mar. Eu acho que fomos o único curso de Costa, não é? Que conseguiu invadir a Trem de Mar no dia do exame, não é? Fazer aquele mega churrasco à frente da Trem de Mar, com o fumo a invadir a esplanada, não é? Tudo ali muito incomodado. Mas foi efetivamente um evento que acho que marcou, não é? Nós estávamos um bocado... Foi no Patrão de Costa e foi a primeira e última vez até agora que se fez lá um churrasco à porta da sala. Sim, foi muito giro porque nos organizámos entre todos, tivemos a sorte, não é, de ter connosco um representante de uns talhos algarvios, não é? Conseguimos uma carninha bastante boa, do destapado, e foi muito giro, ao ponto de nós estarmos cheios de pressa para acabar com a parte do exame dentro do barco e o examinador não deixava ali, continuava, não é? A alongar as perguntas e nós queríamos era ir comer o churrasco e beber umas jolas. E pronto, e foi assim que fechámos o Patrão de Costa. Sem passar, não é? Como é da praxe, na aula de vela, não é? Portanto, eu fui fazer a aula de vela, ainda no NITA, com o Barata, um dia que choveu torrencialmente, nós saímos, fomos à boia de espera, voltámos, abrimos balão, vimos este barco, pá, que o Barata sabe o nome, eu nunca sei o nome dos barcos, e foi um dia super engraçado, com bastante atividade, pá, e muita água por cima e por baixo. Foi aqui que te converteste à vela. Foi aqui que me converti à vela, ou seja, houve aqui um momento em que eu gosto muito das lanchas, eu comecei com motas d'água, mas houve uma altura que chegas ao limite, que é, de repente, se quiseres passar fim de semana, se quiseres fazer longas travessias, a lancha já não te dá a segurança que o barco à vela te dá. E então eu decidi avançar, olha, está na altura, vamos avançar para a vela, vamos começar a cometer esta loucura, sem antes, não é? Foi nesta altura que eu comuniquei até que já tinha comprado o barco à vela, mas sem antes fazer muita atividade à vela com a Trem de Mar, para relembrar, não é, o que era andar à vela. Esta é a primeira vez e das poucas que eu vi o balão do Brida aberto, não é? Nem sempre é possível. A caminho de Sines, uma grande velejadela, não é? Que nós fizemos até Sines, um grupo muito giro, que sobrevive até hoje, portanto, todos os intervenientes, alguns no Brasil, não é? O Landi no Brasil, mas continuamos bastante amigos todos e a tentar encontrar-nos sempre que possível. E depois surge então a alcunha, não é? Porque é que toda a gente me chama Pirata? É um bocadinho porque o barco que eu comprei se chamava Pirata Azul. Que é este barco azul que está aqui com a bandeira? É este barco azul que está aqui com a bandeira pirata, que me identifica agora, sempre que eu ando num barco, em alguma atividade, eu tenho sempre uma bandeira, umas vezes a caveira com os ossos, outras vezes a caveira com as espadas, porque efetivamente esta bandeira é proibida de utilizar, não é? Esta é uma bandeira de Jolly Roger oficial, e eu posso ser mandado parar pela autoridade marítima e obrigar-me a retirar este pavilhão do barco, porque na prática eu estou a dizer a todas as embarcações que se cruzem comigo que eu vou cometer atos de pirataria. Não é que eu não vá, não é? Sou capaz ou que não tenhas vontade. Exato. Mas muitas vezes então já opto por ter a bandeira mais de brincadeira, é na mesma bandeira pirata, é reconhecida por isso. Mas pronto, não posso deixar de partilhar este momento de aula de manobras com dinghy, não é? Que tu também conheces. Foi uma aventura que nós tivemos todos. Eu pensei que tu não ias mostrar isto, pá. Isto não é bom mostrar isto. Mas não resisti. Não resisti. Eu acho que nós temos que mostrar
todas as aulas de manobras que fazemos, e o corpo, damos muitas vezes o corpo ao manifesto para mostrar o que é que não se deve fazer numa embarcação, e depois que, acima de tudo, se caírem à água depois de uma atividade destas, não larguem o copo de gin, não é? Portanto, o colete dispara, ficamos à tona d'água, não larguem nunca o copo de gin. Portanto, tu estás aqui a gostar de denegrir a minha imagem, não é? Portanto, isto foi numa viagem às Colengas e Peniche, em que tivemos a brincar um bocado com o dinghy do teu barco, pá, a fazer aquelas asneiras que se diz aos alunos sempre porque não podem fazer, para não não é? Fazerem, não façam. Podem sempre com colete, etc. Tudo. Muito bem. Podes passar, Pedro, podes tirar esse. Eu vou passar. Depois outro momento muito alto desta nossa relação com a Trendmar, a Atlantis Cup, a ida aos Açores. Não fomos neste barco, fomos de avião, alugámos o barco lá, mas participámos numa regata muito conhecida, não é? E nós não íamos numa de ganhar, obviamente, sempre fomos para nos divertirmos, mas ficámos em oitavo na geral no primeiro dia. Claro que depois nos outros dias perdemos este ranking. Mas correu muito bem, ou seja, foram momentos muito engraçados. Foi uma semana de médio água e a velejar e terra, não é? Portanto, há muitos eventos sociais à volta desta regata. Mas também houve mergulho, passeios. Houve mergulho, passeios, acho que muito bom. E é um momento também para mim marcante do que é esta relação com a Trendmar. Depois, a primeira vez que vamos à Croácia, em que eu vou como skipper, tive a alegre surpresa do barco que eu tinha em charter, o veleiro, monocasco, ter tido um problema, não é? E então fizeram-me o upgrade para um catamarã, que foi uma coisa tristíssima, sem custos adicionais, nada. Não, fiquei aborrecido pelos próximos anos, não é? Que a minha mulher agora diz sempre, esquece o monocasco, ela agora quer sempre catamarã. Portanto, aquela coisa do sem custo no primeiro ano, sim, mas nos outros anos com muito custo. E cá está a bandeira pirata, não é? Que me segue sempre para todo lado, e desafio toda a gente que nos esteja a ouvir. Aqui o segundo ano de Croácia, com um grupo, foi o ano passado, um grupo espetacular. Nós íamos com algum receio, se vocês repararem, são 2 casais e 4 homens. Isto do teu barco, que é este barco que está aqui do lado esquerdo, onde tu estás de azul. Sim. Portanto, tínhamos algum receio, mas no fim do dia foi uma equipa maravilhosa. Tivemos uma semana espetacular na Croácia, sempre a fazer patifarias, porque o meu barco é o pirata, e foi bastante engraçado a forma... Deixa-me só explicar que isto eram cerca, não me lembro exatamente, mas cerca de 60 pessoas em 6 ou 7 barcos, não era? De 6 barcos, talvez. Sim, 6 barcos. Eram 6 veleiros monocasco. Depois, esta fotografia aqui do canto, espera aí que estás a andar muito depressa, aquela fotografia do canto inferior direito é o concurso do melhor bar flutuante entre embarcações, que é sempre um momento alto da viagem. É uma altura... Independentemente da hora que é feito. Independentemente da hora que é feito. É um concurso que já está, tem uma fasquia tão elevada nos anos que tem decorrido, que não é para brincadeiras, ou seja, não pensem que pegam lá numa boiazinha e fazem um bar flutuante, nada disso. Isto leva indumentária à séria e coisa profissional, não é? De Lisboa, vai tudo cá, tudo no trolley, tá? Porque não vai bagagem de porão, porque geralmente desaparecem todas. Depois avançamos para a Grécia, não é? Foi a última viagem que infelizmente nós tivemos devido a este confinamento. Lá está, novamente com catamarã, este ano, aliás, o ano que passou, com mais catamarãs na frota da Trendmar, mas um grupo também espetacular e sempre com muita aventura. 4 monocascos, salvo erro, 4 ou 5. Monocascos. E andámos por esta altura nós estaríamos já prestes a ir para a Croácia, com voos comprados, e depois para a Grécia no final do mês de junho. Mas vamos ter que esperar, não é? Ansiosamente. Vamos numa próxima, garantidamente. Fechar e partilhar com vocês que eu divirto-me sempre, e efetivamente sou muito pirata. Isto aqui é uma história engraçada. Depois destas atividades todas, nós acabamos sempre por ir para o Algarve, não é? E fazer as nossas sailing weeks cá, mais em férias de família. E isto é só para vocês verem que aquela mnemónica de dizerem que o gajo mais leve é o que sobe ao mastro é mentira, está bem? Portanto, se vocês virem nesta tripulação, o gajo que foi ao mastro fui eu,
só porque eu não me apetecia Não dar é a do mais manivela. levezinho. Não sou garantidamente, e eu não sei como consegui enganar os outros 3 tripulantes e dizer, pá, não se preocupem, eu subo, eu vou lá acima. Só depois é que eles perceberam que tinham que me içar até lá acima. Pronto, só para brincar um bocadinho com eles, isto é o Arlequim, o barco de um grande amigo nosso. Sim. E ainda tens aí muitas fotografias ou não? Não, estou perto de terminar. Estou-me a alongar, Estás prestes a terminar. Então, Sim. deixa-me só despedir-me aqui das pessoas. Muito obrigado por estarem a assistir. E eu tenho aqui uma pequena surpresa para ti, Pedro. Ai, obrigado. medo. Muito obrigado por teres despendido estes minutos. É importante que as pessoas que nos começam a conhecer percebam que isto, no fundo, cultivamos aqui um grupo de amigos e de pessoas que gostam muito umas das outras e, sobretudo, que se divertem com o mar. E, portanto, eu tenho aqui uma surpresa para ti. Medo. Muito medo. Isso não vale. Não sei se consegues ver. Oh, Ricardo, vê lá se consegues meter aí. Ricardo, vê lá se consegues meter a minha imagem no ecrã principal. A malta neste momento consegue, se quiser clicar 2 vezes em ti, fica em full screen. Sim. Carregarem 2 vezes em mim. Vamos lá ver se isto para mim também resulta. Para mim não resultou. Resultou. Muito bem. Eu já estou a ver. Então, tem que ser um brinde a ti. Está bem? Obrigado, Brito. Beijinho a todos. Vai à proa! Vai à popa. Vai. Bom, Obrigada. então vá. Muito obrigado. Obrigado. Beijinhos. Obrigado. Obrigada. Faltas cá tu. Um abraço. Obrigado. Um abraço.